Olá, sejam bem-vindos ao canal Aleatório. Esse é o nosso primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos tratando sobre estatística descritiva. O objetivo desses 3 cursos vai ser aprender o que é estatística descritiva, como aplicá-la, como utilizá-la no tratamento de informações e aprender a usar algumas ferramentas para isso, como calculadora científica e computadores. O que vem em sua mente quando escuta a palavra estatística? Muitas pessoas, quando escutam essa palavra, se limitam apenas a conhecimentos do tipo uma pesquisa eleitoral ou algo desse tipo, ou então às vezes ligam ela diretamente à probabilidade, né, à chance de ganhar alguma coisa. Mas estatística é algo mais amplo. A estatística ela utiliza também da probabilidade para ela. A probabilidade é uma importante ferramenta para a estatística descritiva. Mas nós não podemos ter uma visão limitada, né? Nós temos que abrir a nossa visão sobre esse importante tópico e muito atual. Bom, um exemplo. Em momentos de pandemia, né? Esse foi um gráfico elaborado pela Universidade de Singapura, tratando do Brasil. Até naquele momento, eles, no dia que foi coletado no dia 8/6, e a previsão que era feita naquele momento é que o Brasil ia seguir esse modelo, essa curva que está em laranja, quase um vermelho aqui, uma cor estranha. Acho que é um laranja. E as colunas em azul, elas representam o que de fato vinha ocorrendo. E aí eles estimaram que isso aqui, que esse gráfico, iria seguir esse movimento. Bom, porém, então eles achavam que por volta do dia 8/7, deveríamos ter controlado toda a pandemia no Brasil. Mas a gente viu que isso não foi o que aconteceu. Então, um exemplo, a estatística foi utilizada, a probabilidade, para estimar o movimento que poderia acontecer, não quer dizer que isso aconteceu. Era uma previsão que, se algumas coisas acontecessem, poderia chegar a esse modelo. Então, a estatística ela é uma ferramenta que ajuda o cientista também a chegar nessas previsões, a pensar no que pode acontecer. Mas ela não é certa, não quer dizer que aquilo ali de fato vai acontecer. Mas ela estuda o que vem acontecendo e a gente consegue chegar a algumas previsões. Essa é uma das coisas que a gente pode fazer com a estatística. Bom, mas aí é um estudo mais avançado, aplicado a algumas áreas. É claro que esse gráfico depende de inúmeros fatores que foram aplicados para chegar nessa conclusão, que vocês viram que de fato não foi o que aconteceu, O modelo previsto é que ele fosse acabar em 2008/7, mas na verdade esse modelo ele continuou crescendo. E depois, hoje ele está se mantendo estável quando a gente olha uma pesquisa mais atual. Bom, somente isso aqui, não vamos entrar no mérito dessa questão, apenas para ressaltar uma das possibilidades de uso da estatística. Bom, então, o que é estatística? Estatística parte da matemática que se investigam processos de obtenção, organização e análise de dados. Olha só, obter, organizar e analisar dados sobre uma população ou uma coleção de seres quaisquer e métodos de tirar conclusões e fazer predições com base nesses dados. Então, olha que interessante. A estatística ela vem desde a obtenção da informação. É com ela que eu eu vou buscar informações, eu organizo as informações, eu faço uma análise sobre aquilo ali. E eu posso utilizar todo esse conjunto de informações para pensar em conclusões ou ocorrências futuras que possam vir decorrentes disso daí. Foi o que aconteceu ali. Quando eles fizeram esse gráfico, eles usaram informações para coletar esse gráfico, fizeram uma análise dele, em decorrência daquilo ali, provavelmente comparado com o movimento do vírus, no caso aqui da Covid-19 em outros países, eles fizeram essa previsão, mas que nesse caso não funcionou. Onde houve o erro? Não sei,
houve uma mudança de comportamento, por isso que isso aqui não aconteceu? Não sei. Aí teríamos que investigar, seriam muitas variáveis para chegar a essa informação. Mas, buscando o nosso exemplo aqui, mostrando que a estatística é uma ferramenta para chegar a esse tipo de informação. Bom, pesquisa. Muitas pessoas relacionam também estatística à pesquisa. Então eu quis colocar aqui, né, a definição de pesquisa. Ato ou efeito de pesquisar. Investigação, estudo minucioso e sistemático, com o fim de descobrir fatos relativos a um campo do conhecimento. Então a pesquisa está diretamente ligada à estatística, porque ela vai buscar e vai tentar descobrir coisas sobre aquilo ali em um determinado conhecimento. A estatística é uma ferramenta para se fazer pesquisa. Alguns conceitos que a gente precisa saber para começar a estudar a estatística. Primeiro, a população. Tá? Qualquer conjunto que tenha entre si uma característica comum. População é aquilo que eu vou estudar. Então, os habitantes de um país, os alunos de uma sala, os carros de uma determinada marca, ou os produtos produzidos em um determinado lote, ou produzido por uma fábrica. Então, tem que ter alguma característica que agrupe aquela população, algo em comum. Amostra. Qualquer subconjunto não vazio de uma população, ou seja, alguma coisa que eu vou lá e retiro daquela população. A amostra é muito importante para a gente, é muito importante dentro da pesquisa, porque muitas vezes, na maioria das vezes, analisar toda a população se torna muito difícil. E a amostra ela vem como uma solução muito, muito poderosa e que proporciona facilidade e agilidade na análise. Então, a amostra é um subconjunto retirado, subconjunto não vazio, retirado da população. Então, qualquer grupo que eu pegar dentro daquela população é uma amostra. Claro que tem formas de se fazer isso. Nós, nesse primeiro curso de estatística, não abordaremos as técnicas de amostragem, mas existem técnicas para se retirar uma amostra eficiente e até para medir qual que é a eficiência dessa amostra que eu estou coletando. Variável. Tem por característica apresentar a variabilidade quando são realizadas sucessivas mensurações. Olha só, a variável é aquilo que a gente vai estudar, é aquilo que eu não sei a resposta. Eu posso até saber, dentro de um conjunto, qual que será uma resposta possível, mas eu não sei o que vai acontecer. Se eu perguntasse, por exemplo, para uma pessoa, quantos irmãos você tem? Eu sei das possíveis respostas que essa pessoa poderia me dizer. Começando do zero e qualquer outro número inteiro maior do que esse. Mas eu não sei qual a resposta. Então, tudo aquilo que eu preciso investigar ou aquilo que vai me devolver algo que eu não conheço é uma variável. E aí, sempre que a gente vai começar um processo estatístico, a primeira coisa é: o que eu quero estudar? Qual é a minha variável? E aí, quem é variável e como que pode ser a nossa variável? Bom, variável, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Qualitativa representa uma qualidade. A resposta não é numérica. O retorno que você vai obter não é numérico. O retorno vai ser uma característica, uma qualidade. Se minha variável fosse cor dos olhos, toda pessoa que passar na porta da escola que eu trabalho, eu vou olhar, eu vou perguntar para ela a cor dos olhos dela. E aí eu sei algumas respostas possíveis que minha variável pode ter, mas eu sei que ninguém vai me responder 5. Quando eu fizer essa pergunta, qual a cor dos olhos, a pessoa vai responder castanho, verde, azul, preto. Quais são as outras opções de cor dos olhos? Mas ela vai me responder sempre uma cor, uma característica. Então, uma variável qualitativa é aquela variável que, quando ela é aplicada, ela me devolve um valor não numérico, mas um valor que representa uma característica ou uma qualidade. Variável quantitativa.
Variável quantitativa é aquela que me devolve o número, é aquela que sempre vai determinar um número. Tanto qualitativa quanto quantitativa podem ser discriminadas. A qualitativa, muitos autores não apresentam essa diferenciação, mas isso pode acontecer. A ordinal é quando eu consigo estabelecer um critério, uma ordem, e a nominal quando eu não consigo colocar em ordem. Então, o exemplo que eu dei, cor dos olhos, seria uma qualitativa nominal, porque a cor dos olhos, qual cor? Como é que eu vou ordenar uma cor dos olhos? Mas se eu perguntasse, por exemplo, qual o nível de escolaridade da pessoa, e aí o nível de escolaridade eu posso ordená-lo, né? do menos estudado para o mais estudado. Aí eu consigo colocar uma característica. Se a variável for, por exemplo, um cargo hierárquico, também eu poderia colocar como ordinal. Mas muitos autores não fazem essa diferenciação. Agora, a quantitativa, ela sempre vai ser diferenciada. Tá? Eu tenho dois tipos aqui. Eu tenho a discreta e a contínua. Discreta é quando ela apresenta um valor que é um número inteiro. Então, número de irmãos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,75 irmãos. Isso não vai acontecer. Quantos filhos você tem? Tá? O número inteiro sempre vai ser a resposta, vai ser um número inteiro que vai representar. A gente fala que está ligado à contagem, né? É algo que o número está ligado a uma contagem. E a contínua é quando a variável quantitativa ela pode representar qualquer número real. E aí está ligado muito à medição. Então, numa fábrica, por exemplo, de peças, eu tenho uma medição que controla uma determinada espessura de um bocal, uma peça que vai ser encaixada em outra. E aquilo ali pode ter variações milimétricas, então ele deve ser medido para ter o controle do tamanho dele. E aí, essa variável ela sempre vai representar coisas muito minuciosas, e aí a gente tem uma variável contínua. Então, contínua é quando ela está dentro do intervalo real, e discreta quando a resposta vai ser o número inteiro. Então, variável qualitativa tem uma característica. Essa característica, se eu ordenar ela, se eu tenho a possibilidade de ordenar, ela é qualitativa ordinal, e se eu não consigo fazer isso, é qualitativa nominal. Quantitativa, a resposta é um número. Se esse número é um número inteiro, ela é quantitativa discreta. E se esse número é um número real, ela é quantitativa contínua. Beleza? Um primeiro exemplo para a gente. Um dado foi lançado 50 vezes e foram registrados os seguintes resultados. Organize as informações em uma tabela de distribuição de frequência. Então, qual que é a minha variável? Lançamento do dado e observação do resultado que apareceu. Bom, quando eu lanço o dado, eu tenho quantas possibilidades? Um dado normal são 6 possibilidades, nos números de 1 até 6. Ela é, então, uma variável quantitativa discreta, porque ela me devolve esses números inteiros. Bom, defini minha variável, uma variável quantitativa discreta, fiz o processo, repeti o experimento. Meu experimento me devolveu esses números aqui. Tá legal? Tá organizado isso aqui? Não, isso tá uma bagunça. Vocês acham que isso é legal apresentar como resultado da sua pesquisa algo desse jeito? Não, isso não está bom. Então a gente vai começar o processo de organização. Então, defini a variável, fiz a coleta. Tá? Supondo que eu tenha feito isso aqui mesmo, simulei, joguei esse dado 50 vezes e anotei o resultado. Está aqui. E aí, bom, defini a variável, coletei os dados. Agora o primeiro passo, organizar os meus dados. Eu preciso fazer isso. Primeira linha de organização, rol. O que é o rol? Simplesmente colocar esses dados em ordem. Em ordem, pode ser crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, eu coloquei eles em ordem crescente. Então, agora olha só como que já melhorou. Né? O número 1, todas as vezes que ele aparece, o número 2, todas as vezes que ele aparece, o número 3, todas as vezes que ele aparece, e assim vai.
Então já melhorou bastante, não? Então já é o primeiro passo da organização de dados, é colocar os dados em ordem, seja por característica, poderia ser uma variável qualitativa também, ele iria agrupar as características que são iguais. Então, colocar em ordem é o primeiro passo após a coleta. Bom, o que mais que eu posso fazer? Organizar esses dados em uma tabela de frequência. Bom, esse é um modelo de tabela de frequência. Então, eu tenho aqui o valor obtido, então são os possíveis valores do lançamento do dado. E aqui a frequência absoluta, que é a contagem. Quantas vezes que o número 1 apareceu? Quantas vezes que o número 2 apareceu? Vou voltar aqui. O número 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O número 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então está aqui o valor, quantas vezes que ele apareceu. Bom, legal. Então, primeira coisa, já melhorou bastante aquela bagunça. Coloquei em ordem e agora organizei uma tabela. E, para melhorar ainda, para dar mais qualidade ao meu trabalho, eu vou transformar esses valores em porcentagem. Tá? Eu vou transformar esse valor em porcentagem. E aí, como é que eu faço isso? É só você pegar o valor de cada frequência absoluta e dividir pelo total de lançamentos. Eu estou transformando em porcentagem. 10 representa quantos por cento de 50? Tá? Então vai dar aqui. Primeira frequência relativa está em número decimal e a segunda aqui em porcentagem. Alguém pode me fazer uma pergunta. Mas no lançamento de um dado, a chance de dar um número 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 não é sempre a mesma? Bom, aí a gente já vai entrar na teoria de probabilidades. Mas só antecipo que isso essa expectativa é quando eu faço a repetição do meu experimento infinitas vezes, mas aqui eu só fiz 50. Por isso que não chegou mais assim. Olha que ainda não distorceu muito das chances serem bem próximas. Tudo bem? Bom, e aí, para encerrar e fechar o nosso trabalho com chave de ouro, né, para apresentar um trabalho bem feito, bonito, fazer um gráfico. Eu posso transformar a minha tabela em um gráfico. Olha que melhorou bastante, não? Desde aqueles dados fora de ordem, desorganizados, apresentar uma tabela com qualidade, ainda um gráfico representando essas informações, é isso que a gente espera aprender. Então, isso faz parte da estatística. Coletar a informação, pegar os valores e depois organizar eles. Bom, outros gráficos, né, que a gente poderia ter feito para aquele mesmo exemplo. Esse gráfico aqui era um gráfico de colunas. Esse é um gráfico de setores, um gráfico de setores circulares e um gráfico de linha. São 3 modelos possíveis para que a gente possa fazer a representação gráfica desses dados. Um segundo exemplo. Né? Agora eu tenho um rol de medidas das alturas em centímetros de uma amostra de 40 indivíduos de uma escola. Bom, e aí, então os 40 valores são apresentados. E agora eu vou também da mesma forma, está bagunçado. Aqui eu já coloquei em ordem, tá? Que já foi ordenado. Mas e aí, vamos organizar esses dados em uma tabela? Vamos ver como que essa tabela poderia ficar? Olha só, eu segui o mesmo processo do exemplo 1. Só que aqui, como o número de resultados diferentes que minha variável apresenta é muito grande, para 40 valores, olha o tanto de linhas que apareceram. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 linhas. É um número muito alto. A ideia de fazer uma tabela é sempre sintetizar as informações. Tem informações mais claras, mais rápidas de serem observadas. Então, nesse caso, esse modelo de tabela não é um modelo de tabela eficiente para a representação desses dados. Então eu vou voltar e vou deixar desse jeito, professor? Bom, desse jeito para aquele ali não mudou muito. Mas existe um modelo de tabela que você consegue sintetizar essas informações em uma tabela mais adequada para esse tipo de valor. Vamos lá.
ver qual que vai ser esse modelo. Bom, esse modelo consiste em agrupar os números em alguns intervalos de classe. Bom, o que seria isso? Bom, que eu fizesse um intervalo, ao invés de colocar 148, 150, 152, 154, eu fizesse um intervalo, por exemplo, de 145 até 150 e colocasse todos os valores no mesmo intervalo. Isso faz com que a nossa tabela fique uma tabela mais simples e com um visual mais adequado. Bom, eu vou apresentar um modelo que você pode fazer isso. Existem outros modelos. No caso de alunos de ensino médio, se você, na maioria dos livros de ensino médio, eles não trazem esse modelo. Eles vão falar simplesmente para você pegar a amplitude, que é o maior valor menos o menor, e dividir pelo número de classes que você quer. Mas eu vou ensinar um modelo que a gente pode fazer sem ter que pensar nisso. Mas não quer dizer que o outro modelo seja errado. Nesse caso aqui a gente não tem muito o errado e o certo. A gente tem métodos que podem representar um pouco mais de eficiência ou um pouco menos de eficiência. Bom, então nesse método a gente vai começar pelo menos primeiro com o nosso N, que é o número de informações que a gente tem. Então, dependendo da quantidade de valores que eu tenho, eu uso uma regra para definir quantas classes. O número de classes vai ser o número de linhas que a minha tabela vai ter. Lembra que lá tinha 22. Então, no nosso exemplo, eu tenho 40 valores. Nosso N é 40. Então, a raiz de 40 vai dar 6 e alguma coisa. Então, a gente vai trabalhar com em torno de 6 classes. Olha que a diferença é bem grande, né? De 22 para 6. Se fosse um N maior, um N grande, maior do que 100, eu usaria essa regrinha aqui, que é 5 log de N. Bom, a amplitude da classe é a variação que cada classe vai ter. Então a gente pega a amplitude total, que é o maior valor que for observado menos o menor valor que for observado, e divide pela quantidade de classes menos 1. Nos livros de ensino médio, eles já pedem para dividir pela quantidade de classes que você vai fazer e monta o intervalo e pronto. Aqui a gente utiliza um conceito de que o menor valor observado ele não deve ser o extremo da primeira classe, mas sim o ponto médio. Tá? Então, esse é o ponto de partida dessa metodologia. E a gente começa sempre, o primeiro valor que vai aparecer na minha tabela vai ser o menor valor observado menos esse C que a gente calculou dividido por 2, que é o que eu acabei de falar. Vou pegar o menor valor observado e colocá-lo como ponto médio da primeira classe. Tá difícil? Não, mas vai ficar fácil agora. Vamos fazer um exemplo. Bom, no nosso exemplo a gente tinha 40 valores. Então a raiz de 40, N é menor do que 100. Raiz de 40 é aproximadamente 6,32, que eu vou arredondar por inteiro mais próximo, que é 6. Bom, então eu vou trabalhar com 6 classes. A nossa amplitude total é 178 menos 148. 178 era o maior valor, a maior altura que tinha sido apresentada, e o 148 a menor altura. Então a gente tem uma amplitude de 30. A amplitude da classe vai ser essa amplitude total dividido por esse K menos 1. Então 30, 6 menos 1 é 5, 30 dividido por 5 dá 6. E a gente vai colocar como primeiro valor da nossa classe o 148 que é o menor valor, menos metade desse intervalo aqui, dá 145. Bom, o que significa? Que as nossas classes vão começar no 145 e vão ir de 6 em 6 unidades. Então vai ser 145 mais 6, 151 e assim sucessivamente. Então está aqui pronto. Então, do 145 até 151, do 151 até 157, e aí interessante, intervalo real. Esse intervalo real aqui, ele é aberto, ele é fechado onde ele começa e aberto onde ele termina. Então, o 151, se tiver o 151 no conjunto de dados, ele não entra nessa classe, ele vai entrar na próxima classe. E aí o mesmo aqui, 151 fechado até o 157 aberto.
Se tiver o 157, ele não vai ser contado nessa classe, ele vai ser contado na classe de baixo, onde ele é fechado. E a gente sempre fecha a última classe, é uma questão de fechar intervalo. Bom, e aqui é feita a contagem. Nesse intervalo eu tive dois valores, aqui 3, 10, 14, 8, totalizando os 40. Olha o tanto que a nossa tabela, né, ficou mais sucinta. Só para a gente treinar aquela contagem, olha só, de 145 até 151 eu tenho os dois valores. Depois, de 151 até 157, eu sigo aqui. Tenho 1, 2, 3. Olha, 157 aparece 3 vezes, mas ele não vai ser contado nessa classe, ele vai ser contado na outra. Então ele entrou nessa daqui. Tá? E aí a gente repete aquele processo, cada valor dividido pelo total para chegar na frequência relativa e aqui em porcentagem. Agora sim a gente tem uma tabela digna de ser apresentada, uma tabela que de fato apresenta os valores e me dá um percentual. Agora eu posso até falar que nessa turma, né, em torno de 25% dos alunos tem uma altura tal, e assim vai, eu poderia somar esses valores, eu posso fazer interpretações sobre isso daqui. Seria já o primeiro ponto de algumas inferências que a gente pode fazer a respeito disso, mas ainda a gente está tratando da organização dos dados. Bom, montei a tabela, minha tabela está pronta, e aí, posso fazer um gráfico? Posso fazer um gráfico para essa tabela? E que gráfico você acha que eu devo fazer para essa tabela? Posso seguir um gráfico de colunas, igual a gente fez lá no primeiro exemplo, né? Posso? Não posso. Eu tenho um gráfico específico para esse tipo de tabela que trabalha com intervalos. Bom, vamos lá. Esse é o gráfico que é um modelo de gráfico que eu posso utilizar. O histograma é o gráfico mais utilizado. Está vendo que aqui eu apresento os intervalos e cada parte, de 145 até 151, de 151 até 157, 157 até 163, e os intervalos são apresentados justapostos, né? Não há separação entre eles, até porque o limite de um é o começo do outro, então não teria por que eles ficarem separados. Então, um modelo próprio, modelo ideal, poderia também fazer um outro modelo de gráfico, que é quando a gente liga esses pontos médios aqui, mas o mais utilizado é o histograma, ele representa bem e é bem interessante porque ele resolve aquela questão, não tem esse espaçamento. Então seria um gráfico de colunas, porém com as colunas coladas umas nas outras. Bom, para essa primeira aula, foram essa bibliografia utilizada para retirar alguns exercícios, alguma matéria. Se você gostou do vídeo, curte o canal, se inscreve e em breve já vou lançar o segundo vídeo da sequência desse conteúdo. Se você gostou, não perde não, acompanha com a gente. Até mais!